Existem 4 Cs, Igor, que chamam a atenção na rede social e faz com que as pessoas observem os digitais influencers. Quais Cs são esses? Você vai ver o tempo todo um digital influencer mostrando um carro novo. Olha o carro que eu comprei, olha, eu troquei de carro, olha só a máquina. Então esse é o C de carro, vai chamar a atenção. Se você é comerciante e às vezes você está iludido com números de seguidores, cara, sai disso. Às vezes você está iludido com o número de comentários, cara, sai disso. Se você for contratar um digital influencer, vá sempre no Skin the Game. Sejam bem-vindos ao Juntos para Somar, podcast que é focado em empreendedorismo, liderança e negócios. Como vocês já sabem, a gente sempre traz pessoas aqui para poder trazer um pouco mais de conhecimento e somar com a gente aqui no nosso empreendimento. Eu sou o Igor Ferreira, empresário, focado em desenvolvimento humano. Acredito que o conhecimento é a força para o crescimento, para a gente poder evoluir nos nossos negócios. Fazer um breve pausa para falar um pouco, né? Nós somos parceiros Tom, e a Tom é uma empresa que busca trazer uma maquininha que vai trazer boas taxas, pagamento rápido e transação de confiança. A Tom está para poder ajudar um empreendedor brasileiro. E caso você queira fazer parte desse grupo, clica no link que vai estar na nossa bio ou aponta o telefone para a tela e dá um close nesse QR Code que está na tela. Venha fazer parte da Tom junto com a gente. Hoje eu estou aqui com o Dilcinho, ele que é empresário também, comunicador, e veio trocar uma palavra com a gente aqui para trazer um pouco mais de conhecimento nessa área de comunicação, né? Dilcinho, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. E antes que a gente comece a falar, eu gosto que o convidado ele se apresente um pouquinho para a gente, faça um breve resumo sobre sua história aqui para a gente te conhecer um pouco mais. Então me conta, meu amigo, quem é o Dilcinho? Bora lá, doutor Igor. Que bom, satisfação estar aqui no seu podcast, Juntos para Somar. Quero agradecer também a toda a audiência, a Jai e também ao Laerte da sua equipe. São pessoas incríveis. Muito obrigado. Eu fico muito honrado em poder estar aqui. Falando do Dilcinho de hoje, é um Dilcinho que foi formado a partir de um casal. Que casal foi esse? Da dona Eliana, que era uma lavadora de roupa, ou seja, minha mãe lavava roupa de ganho, hoje não se ouve mais essa expressão, e o meu pai era um pedreiro, então daí a formação do Dilcinho. Passei a parte da minha vida até os 14 anos trabalhando de 10 a 14 como ajudante de pedreiro. De 14 anos em diante, eu migrei para comunicação. Comecei a trabalhar com comunicação aos 14 anos, inicialmente de uma forma que eu costumo dizer, contradizendo o meu pai, porque ainda não ganhava dinheiro para fazer isso, fazia porque eu gostava. Então, o meu pai, ele era pedreiro e me levava para trabalhar junto com ele, como ajudante de pedreiro. E eu disse, meu pai, eu não quero mais trabalhar com isso, eu quero trabalhar na comunicação. E ele ficou pirado, né? Falei, como é que você vai trabalhar com algo que você não ganha dinheiro, enquanto aqui você me ajuda a levar o sustento para casa? Então, a partir daí, mesmo contra a vontade dele naquele primeiro momento, eu fui trabalhar na comunicação. Anos mais tarde, meu pai estava espalhando para todo mundo. Meu filho é um locutor. Ó, esse cara que você está ouvindo aí é meu filho. E todo orgulhoso, minha mãe chega a relatar um momento em que, na primeira vez que eu entro numa rádio FM, que meu pai escutou, ele chorou. Porque ele talvez não acreditasse que aquilo poderia dar certo, e quando ele percebeu que deu certo, ele chorou, e não era um cara de chorar. Então, essa é uma breve história do Dilcinho, como comunicador, até aqui. Sensacional, velho, sensacional. E o que me chama a atenção é você reconhecer essa vontade muito novo. Somente no mundo que a gente está hoje em dia, que as pessoas chegam nos 20, 25 e ainda não sabem o que querem da vida. E você com 14, não foi? Com 14 anos. 14 anos já tinha decidido o que é que queria.
O que foi que despertou essa sua vontade de trabalhar com rádio, com comunicação? O que foi que te atraiu? Dizem que todo comunicador, todo locutor é um cantor frustrado. E não foi muito diferente comigo. Eu fui para a área de comunicação na vontade, na verdade, de cantar. Eu fazia uma dupla com um colega meu, o Alan Luiz, que é colega não, meu amigo, na verdade. E o Alan era a primeira voz, eu era a segunda voz e precisava desenvolver a comunicação para, quando fôssemos a alguma entrevista ou algo do tipo, a gente conseguisse atingir o propósito e o objetivo da entrevista. O fato é que a pessoa que fazia a nossa produção, ele tinha uma rádio comunitária. Então, tanto eu quanto o Alan, nós começamos a cada um ter seu programa ali na rádio comunitária, que era no centro de abastecimento de um bairro periférico. E esta rádio tinha 2 caixas de alto-falantes. Imagina só se falar para 2 caixas de alto-falante, cara. Então, é assim que eu começo a ingressar como comunicador. Então, foi numa rádio comunitária que você começou a pegar esse gosto pela parte de comunicação, né? Que sensacional. Eu lembro que a gente conversando, né, nos bastidores, você chegou a comentar sobre algumas pessoas que te inspiraram, né? Silvio Santos, Galvão Bueno. O que foi que você enxergou neles que fez despertar em você também essa vontade, esse desejo, né, de ser também uma pessoa que fala com grandes públicos? Tá, e essas referências vieram tempos mais tarde. Sim. Eles não foram as minhas primeiras referências. As minhas referências eram de locutores e apresentadores de rádio local. Não principalmente o locutor, não principalmente o apresentador em si, mas o que acontece hoje na rede social, ele conseguia fazer acontecer no rádio. Mas, Dilcinho, o que exatamente acontece na rede social hoje? Existem 4 Cs, Igor, que chamam a atenção na rede social e faz com que as pessoas observem os digitais influencers. Quais Cs são esses? Você vai ver o tempo todo um digital influencer mostrando um carro novo. Olha o carro que eu comprei, olha, eu troquei de carro, olha só a máquina. Então, esse é o C de carro, vai chamar a atenção. Existe um outro C que é o C de casa. Agora, recentemente, uma das digitais influencers daqui de Salvador acabou de apresentar sua casa nova no Alphaville, não sei o que e tal. Isso, um dos meus colaboradores falando comigo, você viu a casa nova de fulano? Eu disse, deixa eu te dizer, você acabou de cair num gatilho dos que os digitais influencers fazem. Um outro é criança, alguém vai ficar grávida ou alguém vai começar a ostentar bastante o bebê, então criança sempre vai ter um grande resultado na internet. E por fim, cachorro. Cara, cachorro faz um maior sucesso. Então, se você começa a botar o seu pet aqui ou ali dentro da sua comunicação nas redes sociais, esses 4 Cs vão chamar atenção. No entanto, o C que me chamava a atenção, neste programa exatamente que eu via, era o C de carro, mas voltado principalmente à ostentação que o apresentador fazia. Imagina que a gente, como locutor, como apresentador, usando muita sonoplastia, a gente consegue fazer as pessoas do outro lado imaginar coisas. Não nas rádios mais comerciais, que são bem mais fechadas, mas nas rádios comunitárias, os locutores tinham essa liberdade. Então, na abertura de um certo programa, em uma outra rádio comunitária mais FM, no meu bairro, o cara abriu o programa com o som de um helicóptero. E aí ele botava a abertura do programa e o som do helicóptero. Isso me fazia imaginar que, caraca, o cara é rico. O cara tá chegando para fazer o programa de helicóptero. Aí, como se não bastasse, no dia seguinte ele chegava com o ronco de uma moto. Eu disse, não é possível? O cara chegando com um ronco de moto de alta cilindrada, esse cara é rico demais. Veio com helicóptero, agora tá com carro. No outro dia, ronco de carro, como se estivesse chegando com a Lamborghini, uma Ferrari ou algo do tipo. Caraca, velho, quero ser locutor. Se o cara ganha tanto dinheiro assim, eu quero ser locutor também, porque eu queria ser cantor, mas o cara como comunicador. E a gente vê, né, os caras da televisão, sim. Tem um poder aquisitivo alto, quem é um de rede nacional, tem um status diferente e realmente tem o dinheiro. Esse cara não, era só vinheta. Era só sonoplastia, mas isso me despertou o desejo, a vontade de dizer, cara, eu vou trabalhar com isso aí para justamente ganhar dinheiro, sai. Porque assim, qual o sonho de todo garoto que mora na periferia? O cara vai querer ou ser cantor, ou ser um jogador de futebol com um intuito só, cara. A fama e através da fama o dinheiro, porque só existe uma forma de ficar rico. Fama. Não sei se já te contaram isso alguma vez,
Não sei se é tão autoral assim como eu acho que seja uma frase minha, mas só existe uma forma de ficar rico, Igor, que é a fama. Você sabia disso? Já ouviu falar? Alguém já te contou Eu acho que forma? é uma reflexão diferente, né? Primeira vez que eu tô ouvindo essa É uma afirmação. essa afirmação. Eu queria entender um pouquinho mais do seu ponto de vista com relação a isso. Tá, vamos lá. Para você que está acompanhando aqui, deixa eu me direcionar um pouquinho para você também. Só existe uma forma de ficar rico e essa forma é fama. Aí talvez alguém vai discordar. Eu discordo disso. Beleza. Me mostre um rico inicialmente que não ficou rico por conta de fama. Me mostre um primeiro. Você lembra de alguém? Bora lá, bora fazer para não ficar retórico. Eu acho que é até difícil de pensar, porque principalmente imerso no mundo que a gente está hoje digital, a maioria das pessoas, inclusive os que ensinam a ficar rico, só ficaram ricos depois que ficaram conhecidos ensinando a ficar rico. Né? Então, eu acho difícil até eu não consigo alguém lembrar. De bastidor, você é empresário, pô, deve conhecer alguém de bastidor. Mas aí entra uma outra questão, tipo assim, o que é rico? Se for rico mesmo, Rico é um cara que consegue ter pelo menos mais de 5 mil reais de renda per capita no Brasil, é um cara que pode ser considerado rico. Se na família dele tem 4 pessoas e ele ganha 20 mil reais, Sim. ele pode ser considerado um rico. Eu conheço algumas pessoas que não são famosas nesse patamar. Mas trabalham com o quê? Trabalham não precisa falar o nome da pessoa. Trabalha com comércio, com venda de dinheiro, consignado. Tá. Para ele trabalhar com um comércio e vender alguma coisa, esse comércio dele precisou de fama. Ele precisou ser conhecido. Se o comércio dele não for conhecido, ninguém chega lá. Você concorda comigo? Não conheço o mercado, eu não vou lá, porque eu não conheço. Com certeza. Nem sabia que existia. Então, a partir do momento que ele tem uma certa fama, e não precisa ser a fama global como tinha antigamente, passou no Faustão, ficou famoso. Não existe mais essa fama. No mundo moderno, a fama de antigamente, que 100 milhões de pessoas assistiam a Rede Globo, ou 200 milhões de pessoas assistiam TV, isso acabou. A fama agora ela está muito nichada. Alguém que tem programinhas só no YouTube, alguém que tem um canal só no Instagram, alguém que tem só um TikTok, já vira uma pessoa famosa e já consegue lotar grandes locais. A exemplo aí do Bispo Bruno Leonardo, que não tem atualmente programa de TV, ele tinha logo no começo na Band, mas agora ele só tem YouTube, conseguiu botar 110 mil pessoas no parque de exposições, somente com internet praticamente. Então, essa fama vai atrair o dinheiro, de alguma forma. Ou seu produto é famoso, para resumir, ou você tem a fama da sua pessoa, a fama pessoal. Olhando por essa perspectiva, aí eu até me coloco nessa visão, né? De fama, na verdade, é ser conhecido. Isso. Não é sobre ter quantidade de seguidores, está dizendo, ou estar ali nos holofotes. Isso é verdade. Porque para você... Primeiro, para ser rico, você precisa vender. Sim. E para você vender, vocês precisam saber que você existe para poder comprar na sua mão. Uhum. Então, até se você vai vender no Mercado Livre, seu produto tem que ter fama lá dentro, tá nos primeiros locais, os que mais foi vendido, que tem mais comentário, que teve mais resposta, que teve mais avaliação, para poder realmente você conseguir alavancar e consequentemente, ter recorrência dessa receita. Isso aí é um ponto de vista bem interessante. Então, ficar rico, eu até anotei aqui, ficar rico é consequência da fama, né? Fama. Só tem esse jeito. Só tem esse caminho. Aí o cara diz, Gilcinho, perceba, para que fique muito claro isso, as pessoas estão atrás de duas coisas, riqueza e fama. Só que quando as pessoas falam isso, está invertendo a ordem. Eu quero riqueza e fama. Não, você quer fama e automaticamente vem a riqueza. Por exemplo, a mulher que estava no avião e não cedeu a cadeira. Você viu esse caso? Sim. Pô. Quem é que não viu? Quem que não viu essa mulher, né? Quem não viu essa mulher, né? Automaticamente, no dia seguinte, porque ela ficou famosa rapidamente, o que ela conquistou? Milhões de seguidores. Automaticamente, a Magazine Luiza já disse, opa, contrato. Eu patrocino aqui. Tá todo mundo em cima dela, todo mundo quer uma resposta, quer ouvir o que ela vai falar. No dia seguinte, para a resposta da mulher, já era um patrocínio da Magazine Luiza. Só que hoje você tem um patrocínio da Magazine Luiza aqui? Que nada. Porque não tem fama, velho. Na hora que você recebe fama, a pessoa tem percepção de valor de fama ali. Opa, tem gente olhando, holofotes estão em cima dele. Eu quero estar junto também. Então, é por aí que vai. Quer ser rico, fique famoso. Isso que você falou é interessante, né? Você colocou 2 pontos, né? Que é com relação à fama e com relação ao nicho. Que até pouco tempo atrás, até na internet,
Para você ter fama, você precisava ter uma quantidade absurda de seguidores. Uhum. Só que hoje, cada vez mais, não só seguidor, mas engajamento. Às vezes a pessoa que tem menos seguidor tem um público muito mais engajado. Então, teoricamente, ele é muito mais famoso do que uma pessoa que tem milhões de seguidores. Sim. Porque o público, ele entende, se conecta com você e realmente segue aquilo que você fala, aquilo que você entrega, aquela dica que você dá. Né? Então, fama realmente não está mais conectado diretamente à quantidade, Sim. mas à qualidade daquilo que está ali. Até porque você, quantidade né? você compra hoje em dia, né? Quantidade é comprada. Para você ter ideia, Igor, e para você que está acompanhando, eu vou revelar alguns segredos aqui. Talvez eu seja perseguido depois disso, mas eu vou revelar. Se você é comerciante e às vezes você está iludido com números de seguidores, cara, sai disso. Às vezes você está iludido com o número de comentários, cara, sai disso. Se você for contratar um digital influencer, vá sempre no skin the game. O cara tem que colocar a pele dele em jogo. O cara tem que dizer, cara, eu consigo junto com você trazer resultado. Ponto 1, se for o resultado que você quer. Se você só quer branding para dizer, olha, o Gustavo Lima tá falando da minha marca, né? No caso, eu não vou citar nomes de digitais influencers para não ter nenhum tipo de problema, mas o Gustavo Lima é famoso, então não vai ter esse problema. O Gustavo Lima, se ele só vestir a minha camisa e dizer, cara, eu sou do podcast Somar, eu sou Somar, tal, massa, ele não está me prometendo o resultado, ele está emprestando a imagem dele, porque isso, de alguma forma, vai dar uma credibilidade aqui para o podcast do Igor. Massa? Isso. Agora, se um digital influencer, você vai contratar ele porque ele está te oferecendo um resultado, aí você tem que chamar ele para botar a pele em jogo. Por quê? Comentários, existe uma parada chamada panelinha de engajamento. Já ouviu falar, Igor? Não. Tá, então, para você, não sei se você já ouviu falar também, se sim ou se não, já deixa comentário aí. Talvez não com esse termo, mas eu vou trazer a informação para ver se você já saca isso. Tem digitais influencers que tem grupos, que esses grupos são chamados de panelinhas de engajamento. Eles pagam por comentários. Olha, tome 50 centavos aqui para comentar, tome R$1 para comentar. Se você compartilhar nos seus stories, eu pago 5. Exemplo. Só que esse digital influencer cobrou a marca 3 mil, cobrou 2 mil. Então, aqui vira café pequeno. Agora, imagina aí, nesse grupo, 60 pessoas curtem, né, o restaurante Carambola. Pô, que massa! Curtiu lá. Aí o outro comenta, caraca, é o melhor restaurante do mundo. Onde é? Qual é o endereço? Já tô indo aí, já vou chamar meus amigos. Nossa, quero muito conhecer. Isso porque o digital influencer postou uma foto lá, dizendo que é gostoso. E todo mundo que está postando dizendo que vai, chamando o Carambola no direct e tal. Porra, bombou, velho. O cara fez aqui e bombou. Só que passou um dia, não foi um cliente lá. Pô, deve ser o tempo, né? Maturação, a gente vai esperar 2 dias. Não foi ninguém lá. 3 dias, não foi ninguém lá. 4 dias, não foi nem 5 dias. Passou uma semana, passou um mês, não foi ninguém lá. E o resultado financeiro? O resultado financeiro, você pagou. Só que a maioria dos empreendedores ou dos empresários já ficam empolgados com aquilo ali. Dopamina aumenta, o cara... Ufa, que legal, velho. Todo mundo me curtindo, me comentando. Tô famoso, tô bombado, fulano falou de mim. Venda que é bom? Nada. Eu costumo dizer, se alguém me contrata o meu serviço como como rosto, como garoto propaganda ou como resultado, aí eu pergunto a primeira coisa. Velho, você quer meu rosto como garoto propaganda ou você quer meu serviço para ter resultados? Porque resultado eu tenho que compartilhar com você aqui. Aí eu quero percentual de vendas. Para usar o meu rosto é X reais. Agora, assim, eu quero X% de cada cliente que eu trouxer para você. Então, assim, sensacional eu oriento nessa forma. Isso é bom. Curtida você compra, comentário você compra, visualização você compra hoje em dia na internet também. Agora, é resultado. Tem uma coisa que eu acho que é muito pertinente com o que você falou, né? E aí fica como dica mais uma vez, porque a gente já falou aqui no nosso podcast, que seguidores e curtida é pura vaidade. Acho que se seu objetivo no seu negócio é fazer com que ele cresça, nenhum empresário abre um negócio se ele não tiver na mentalidade que ele vai ganhar muito dinheiro com aquilo ali. Então, seu pensamento tem que ser sempre resultado. Eu tive uma experiência, inclusive, alguns anos atrás, quando eu comecei a me arriscar nessa questão do marketing digital, exatamente com isso. Uma influencer aqui em Salvador, a gente contratou ela
Obviamente não vou dizer o nome, né? Mas ela tem muito seguidor. Fala, pô, fala. Não. Suspense. Tá bom. Tenta descobrir aí pelas características, vai. Solta aí nos comentários pra ver se alguém consegue acertar. Quem sabe, eu confirmo. Mas ela tinha muito seguidor, né? Fazer essa questão de dancinha, dança do verão e coisa e tal. Mas o resultado foi absurdamente zero. Foi tipo assim, nenhum resultado trouxe pra gente. Então, houve um pouco dos dois, né? Eu acho que falta de conhecimento e maturidade minha na hora da contratação do influenciador, porque eu queria realmente isso, a vaidade. Tem muita gente curtindo, muitas visualização pra caramba. E o cara é conhecido. Você quer estar com um coleguinha popular da escola, sabe? Aquela Exato. Sensação? Vaidade. Aumentou o ego. Mas resultado que é bom? Zero. E aí, a partir daí, foi que eu mudei muito a minha percepção sobre como é que eu uso a rede social, como é que eu uso as mídias para poder me ajudar a alavancar os negócios, né? Mas essa métrica de seguidor e curtida, ela realmente vai muito mais na vaidade do que no resultado. Isso é bom. Eu nunca tinha ouvido falar dessa questão da panelinha de engajamento, mas faz muito sentido. E não é para deixar de contratar, não. Contrate, pô, mas contrate consciente do serviço que você quer. Se é só imagem ou se é resultado. Não, essa é a questão principal. Acho que todo empreendedor tem que ter na cabeça isso, né? Cada decisão que você toma, ela tem que ser estratégica e consciente. E uma coisa que eu gosto de falar também, intencional. Você tem que ter uma intenção por trás daquilo, né? Se tudo se casar, realmente você vai ter um resultado. Talvez o resultado que você queira alcançar não seja o financeiro, mas você vai alcançar um resultado. Mas tenha consciência daquilo que você está contratando para que seja coerente, no final das contas. E você falou uma parada que eu achei muito interessante, Dilcinho. Quando você começou a falar lá sobre os 4 Cs, né? Carro, casa, criança, cachorro. Foi exatamente a conexão que vem na minha cabeça, que a comunicação, ela mexe com o sentimento das pessoas, né? Então, você até associou lá o locutor que vinha com helicóptero, que vem com carro ou moto. Tinha um sentimento ali que atrelava a você, de você falar, caramba, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero pertencer a isso também, né? E aí vem minha pergunta. Como é que você acha que a comunicação, as pessoas que estão nos assistindo, podem trabalhar a comunicação para conseguir atingir esse sentimento no público dela? Massa. Existem 2 coisas aí na comunicação para você conseguir despertar paixão e fazer com que as pessoas estejam completamente envolvidas. A primeira coisa eu posso chamar de VACOG. Tá? VACOG, que é visual, auditivo, sinestésico e gustativo. Tá? Que são os sentidos pelos quais nós percebemos o mundo. Você percebe o mundo vendo, degustando, tocando e ouvindo. Tá? Entendendo isso, a percepção de mundo, cada um, Igor, vai ter uma percepção de mundo diferente. O Igor talvez ele seja visual, talvez ele seja auditivo, talvez ele seja sinestésico, esse com C, ou talvez ele seja gustativo. Eu tenho que prestar atenção na forma como você fala, as palavras que você fala, e daí eu consigo julgar em poucos minutos que tipo de percepção de mundo você tem com mais força. Todo mundo é tudo, mas existe o predominante, a predominância. Então, se você costuma conversar usando palavras tipo, quando eu vi, e aí eu percebi que a cor era, coisas que remetam à visão, eu entendo que você é visual. Então, até para quem é vendedor, qualquer coisa do tipo, vai começar a utilizar-se dessas características do comprador para conversar na linguagem dele e se fazer entendido. A outra parada é a senoide emocional. Senoide emocional é quando você assiste, por exemplo, o filme do Pinóquio, que você sente várias emoções ao mesmo tempo. A senoide é como se fosse aquele gráfico de coração batendo no hospital, né? Aquele gráficozinho lá. Então, a senoide é isso. Os picos de emoção que você vai recebendo. Subindo, descendo, subindo e descendo. E aí, quando você assiste, por exemplo, um Pinóquio da vida, você passa por um momento que você fala, ufa, que alívio, o cara escapou. Daqui a pouco a baleia vai, engole o cara. Você, meu Deus do céu. Então, as suas emoções vão subindo e descendo, e você gosta daquela sensação, porque não leva uma coisa só linear. Então, quanto mais você aprender a mexer com a emoção das pessoas com quem você conversa, as pessoas vão ficar encantadas. E aí tem uma outra situação
Eu não vou falar, não, velho. Deixa pra lá. Vai deixar todo mundo curioso? Não. Aí, até eu tô ansioso aqui pra saber. Pra quê, rapaz? Pra que você quer essa informação? Pra que você vai fazer o que com isso? Você começou, você tem que falar porque a pessoa fica aqui na ansiedade, ó. Querendo ver o próximo episódio, querendo ver a próxima fala. Ó, existe uma parada chamada Sex Canvas, que é do André, um cara que é um brasileiro. Ele descobriu essa parada e realmente faz toda a diferença. André Diamandi, né? Cara, acho que é esse mesmo aí, velho. Eu não lembro. Quem souber o nome completo dele, o Instagram, comenta aí pra gente poder depois acompanhar ele. Mas eu sei quem é. Sex Canvas é muito bom. Um cara tem um cabelo um pouquinho loirinho e tal. assim. Enfim, esse cara descobriu o Sex Canvas e começou a falar de como atrair atenção e mexer com as emoções das pessoas através dos 7 pecados capitais. E esses 7 pecados capitais é muito incrível que quando você olha a novela, tem isso. Quando você lê a Bíblia... Porque, assim, a Bíblia é o livro mais vendido, por isso eu estou mencionando. Você vai perceber isso na Bíblia. Não somente por ser os 7 pecados e tem que estar na Bíblia, não é isso. Eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Você vai ver nos stories dos maiores digitais influencers do Brasil. A exemplo do Carlinhos Maia. Vou ganhar um pouco de seguidor pro Carlinhos, que nem precisa mais, mas você pode seguir Dilcinho também. Eu não faço isso nos meus stories. Não faço. Eu cometo essa falha, esse erro. Poderia fazer mais, com mais intencionalidade, mas não faço o que ele faz. O Carlinhos Maia dentro do Sex Canvas. Se você abrir agora os stories do Carlinhos Maia ou de qualquer um outro digital influencer, você vai ver coisas como os 7 pecados capitais. Vou citar alguns. Gula. Eles vão estar comendo algo, recebendo alguma comida ou fazendo alguma comida. Se você quiser testar agora, Igor, você vai abrir o seu celular e você vai ver que vai ter essa cena. Vai ter avareza. Alguém vai estar falando de um relógio novo que comprou, olha só, custou tanto, ou vai mostrar um carro, ou vai ostentar com aquilo, isso é o pecado da avareza. Ou a mãe do Carlinhos Maia, uma tia, vai chegar com compras... Aí já aproveita para fazer uma propaganda ali de uma coisa ou de outra, mas chegou com compra, é uma avareza. Eu fui comprar esse relógio, avareza. Aí falei gula, falei avareza, aí tem vaidade. Vai ter alguém se arrumando sempre. Olha só, comprei essa roupa nova, olha só como isso aqui ficou em mim, eu cortei o meu cabelo, mudei o visual, tô usando esse, sabe, voltado para vaidade. Pronto, eu só vou falar sobre esses 3. E isso vai mexendo com a emoção de quem está do outro lado, porque, quer queira, quer não, vai provocando uma sensaçãozinha de inveja. Invejinha branca, como falam. Sim. Poxa, eu queria estar comendo esse negócio aí que ele está comendo agora. Eu queria estar andando nesse carro. Eu queria estar indo na loja agora fazer uma compra. Ou os outros 4 pecados capitais. E você comentando agora aí, eu lembrei que se pegar hoje o programa que mais tem audiência e que mais tem retorno financeiro da Globo, dentro do programa, que é o Big Brother, né? Sim. O que trabalha exatamente é o Sex Canvas. São 7 pecados lá dentro. Sim. Tudo isso tá lá. É a premiação, é o cara ser famoso, tem tudo a cozinha, atrelado. Eu vi esses dias lá, alimentação. eles mostrando a cozinha, que vai ser uma cozinha diferenciada. Os caras mostrando até o garfo como era. Assim, eu não assisto mais TV, mas de relance, por trabalhar na TV, eu passo por uma televisão toda hora. Então eu vi de relance o Tadeu mostrando lá a cozinha. E pra que aquilo? Poxa, velho. Por que existe um programa de manhã de comida? O programa da Ana Maria Braga é um programa de comida. Sim. E há quanto tempo faz sucesso? Então, quem quer ser um milionário? Falando de riqueza, avareza. Então, até os programas... Ira, né? Que é um dos pecados capitais também. O que é que você assiste meio-dia na Bahia? É só coisa bonita, né? Pega, mata, espreme a TV aí que sai sangue. Olha lá. Só coisa Então, bonita. ira, isso... Se fosse eu ali, velho, se fosse com não sei quem da minha família... Ativou a sua ira. E você gosta daquilo porque você me perguntou sobre emoções. Sim. Isso mexe com suas emoções diretamente, velho. Exato. Muito bom. Você colocou três pontos que eu acho muito interessante, né? Essa questão do Sex Canvas, dos 7 pecados capitais. Realmente eu acompanho o André e eu vejo algumas coisas ele falando, não só disso, mas até as grandes marcas. Sim. Pega a McDonald's, a campanha publicitária da McDonald's, Burger King. Eles usam esse apelo emocional baseado nos 7 pecados capitais para poder vender mais e deixar a marca mais conectada. Essa questão da senoide emocional, realmente de você ir em todas as emoções durante o percurso e você ir se conectando ali com o candidato. Eu só não consegui anotar o primeiro, que foi o VACOG. É visual, auditivo, sinestésico e gustativo.
visual. Perdão, é COG, o O é de olfativo, VACOG. Olfativo. São as formas como a gente percebe o mundo. Tá? Muito bom, muito bom. Os 5 sentidos. E isso aí fica como dica, né, para todo mundo, né? Quanto mais a gente estuda essa parte da comunicação, mais fácil é da gente conseguir se conectar com quem a gente quer se conectar, com quem a gente quer atrair, né? Você me fez dar de graça o que eu cobro, viu, velho? Isso aí tá no Método Lead, que é o treinamento que eu tenho na Hotmart. Quem bota no Google aí, Método Lead, vai encontrar. Custa R$297. E o Igor me trouxe aqui para falar isso de graça para você. É inacreditável. Você vê que o Juntos para Somar aqui para somar. E eu ia falar exatamente sobre isso agora, né? Porque a gente começou falando sobre sua carreira, começando lá com 14 anos como locutor. Você já trabalhou em grandes redes aqui da Bahia, né? Sim. Mas você não é só um locutor, você é um empresário, né? Com vários negócios também. E um deles foi exatamente essa iniciativa, né? Você lidera lá o Método Lead, que é voltado para essa questão do aprendizado da De comunicação e oratória. Né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é esse Método Lead. Para quem não conhece, o que é que você traz e como é que as pessoas podem se aprofundar mais nesses temas aqui lá no Método Lead? Top. Só voltando um pouquinho do início, quando você mencionou grandes comunicadores do Brasil, a gente vai chegar no Método Lead já. Agora é o momento que eu começo a me espelhar e observar o Faustão, o Silvio Santos, o Luciano Huck, o Galvão Bueno, o Ratinho, o Celso Portiolli. Por quê? Porque esses caras não são apenas comunicadores. Eles se aproveitam da fama que têm para ter empresas também e atrair pessoas. O Rodrigo Faro, por exemplo. Esses caras têm empresas, eles não são somente os apresentadores de TV. O Luciano Huck, por exemplo, um grande empresário desde cedo. O cara tinha restaurante como você, o cara tinha restaurantes. Então, isso me fez entender que o cara que está na área da comunicação, ele não pode ser apenas um apresentador, um locutor, como a maioria das pessoas que eu conheço ou que são do meu ciclo. Ou eles são repórteres, apenas isso. Ou eles são locutores, apenas isso. Ou eles são apresentadores de TV e apenas isso. Quem fica nesse meio termo aí não vai enriquecer nunca vai ter uma vida digna. Talvez os filhos precisem até estudar em escolas públicas, porque que para nós, o que ganha um comunicador, pelo menos em Salvador, né, para a realidade do custo de vida de Salvador, o cara não consegue ter uma vida digna, não, se ele viver só disso. Ele vai paga as contas, né? Vai pagar água, luz, o telefone dele lá, vai sair uma vez no mês com a esposa ali para fazer um lanche no McDonald's, talvez. Mas é só isso, velho. Esqueça uma viagem mais longa ou algo do tipo. Ou vou pegar umas férias aqui para fazer uma viagem. Não dá. Então, o que é que eu peguei com isso? Vendo esses grandes comunicadores. Eles têm empresas. Então, eu comecei a empreender. Eu disse, poxa, eu preciso empreender. E aí, eu comecei como intraempreendedor. O que é isso? É você empreender enquanto você está dentro de uma organização sendo CLT. Ou seja, eu estava dentro de uma emissora de rádio e comecei a vender espaço publicitário também. Por quê? Eu tive tá na moda a palavra, uma mentoria de alguém Sim. que estava antes de mim, que foi o senhor José Ataíde, que tem quase 100 anos de idade. Ele chegou a construir um bom patrimônio na época que o rádio estava em um tempo muito áureo e forte, muito forte, né? Antes de redes sociais e essas coisas todas. Ele conseguiu fazer um bom patrimônio. Ele falou, irmãozinho, seguinte, se você quiser também construir um bom patrimônio, bote a pastinha debaixo do braço e vá ofertar, vá vender. Esse é o caminho para você ter resultados financeiros. Mas se você quiser ser só um operador de áudio, só um locutor, ser só o famosinho aqui, você não vai ganhar dinheiro com isso. Até volta um pouquinho, né? O famoso só tem fama se também ele aproveitar... O famoso só tem dinheiro se ele aproveitar a fama para fazer dinheiro. Senão ele só vai ser um famoso sem dinheiro. Dá para ser. Se ele souber utilizar a fama para poder alavancar a parte financeira. Né? E aí eu comecei a empreender vendendo espaço publicitário. Depois disso, eu montei um negócio próprio que foi a Yane Bebê, com a chegada da minha filha. Eu montei um empreendimento em homenagem a ela. Quebrei esse empreendimento, porque assim, você precisa no início... Tá muito atento, fazer muita força para o seu empreendimento decolar, que se você não estiver presente, quebra. Então, fiquei 2 anos, a média de quebra mesmo aí pelo Sebrae, pelas instituições que estudam isso. Depois eu disse, não, velho, eu tenho que honrar minha filha ainda. Aí eu montei um espaço de eventos, que hoje a gente tem, graças a Deus, acho que a gente já tem há 5 anos, que é o Yane House, um espaço de eventos em São Tomé de Paripe.
Depois disso, a gente montou agora o podcast. E juntamente com o podcast, eu percebi eu li um livro que é o Blitzscaling. Como? Blitzscaling. Blitzscaling. Que é um livro que fala de escalabilidade. Tá? Tem coisas que é escalonável e tem coisa que é escalável. Escalável é quando você não precisa aumentar a quantidade de recursos para ter resultados maiores. Sim. Então, se eu precisar de resultados maiores nos meus espaços de eventos, eu tenho que ter um outro espaço de evento. Né? Ou então aumentar a força de trabalho. Vou botar um restaurante lá dentro. Eu tenho que aumentar a força de trabalho e tudo. Ter mais funcionários. Mais custos. Sim. Então, isso seria escalonável. Para ser escalável, eu não preciso aumentar esses custos. E aí foi que eu tive a sacada. Cara, eu faço um trabalho de comunicação desde os 14 anos, sou administrador, sou formado em marketing e vendas, pós-graduado em marketing e vendas, sou formado em comunicação, fiz treinamentos de desenvolvimento pessoal, gastei mais de 250 mil em treinamentos, Igor. Caramba. Eu disse, poxa, espera aí, tem gente aí que está ensinando que não tem a bagagem que eu tenho sequer. Nem história, nem investimento pessoal. Eu disse, caraca, peraí, velho, tem um mercado para mim aí. Foi quando eu montei esse treinamento, que é o método LEAD. E aí vem o método LEAD, hoje tem um significado para sigla, mas no primeiro momento eu coloco isso em homenagem à minha esposa. Por quê? Eu valorizo muito a questão do nome, Igor. Sim. Como eu falei antes, eu tenho um espaço de eventos que se chama Yanni House. Que é a sua filha. É o nome da minha filha. Eu tenho o método LEAD, que isso hoje é uma homenagem à minha esposa. Apesar de ter um nome diferente, que é linguagem diferente de impacto e intencional, tem essa sigla. Eu disse, poxa, eu tenho que arranjar um nome para essa sigla, porque as pessoas vão me perguntar, eu tenho que ter um nome para a sigla, porque se eu falar somente, não, foi uma homenagem à minha esposa, a pessoa vai dizer, o que é que eu tenho a ver com isso? Mas eu acredito que para minha esposa, a doutora Lidiane, que me manda um beijo, sem você eu não vivo, para minha esposa isso faz toda a diferença. Ela entender que, caraca, peraí, será que meu esposo me valoriza? Poxa, a ponto de botar um negócio com o meu nome. E aí, o método LEAD é um produto que eu tenho na Hotmart, escalável, eu vendo dormindo. Eu estou dormindo aqui, eu escuto a caixinha de dinheiro. Muito coisa bom, linda. Muito bom, muito bom. Então, aí me veio 2 perguntas, tá? E antes até um comentário. Uma história gigante para chegar nisso, não foi? Mas muito bom, muito bom. O comentário é exatamente sobre isso, que eu fico... antes da gente iniciar, você até questionou, né? Pô, por que esse podcast e coisa e tal? Mas eu esqueci de te responder uma coisa. Uma das coisas que eu mais gosto aqui no podcast é que eu sou uma das pessoas que mais aprende. Eu conversando aqui, a gente chama o convidado para falar sobre um assunto e do nada você aprende sobre outro por conta da história, da bagagem que essa galera que vem para cá traz. É surreal. E você trouxe essa diferença, né, de escalonável para escalável. Eu nunca tinha parado para poder colocar no papel e clareza na cabeça, né, do que é escalonável, do que é escalável, como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso. Então, aula demais que o Dilcinho colocou aqui pra gente. Mas eu fiquei com a dúvida que método LEAD, ele é só para quem é do ramo de comunicação ou para qualquer pessoa? Brother, as pessoas às vezes falam assim, para que eu vou fazer um treinamento, um curso de comunicação e oratória, se falar eu já sei desde quando eu era pequenininho. Eu disse, cara, deixa eu te falar até papagaio fala. Se comunicar é completamente diferente. Se comunicar é você transmitir uma mensagem e o outro entender exatamente o que você quis transmitir. A responsabilidade, Igor, de quem se comunica é do comunicador. Você não pode transferir a responsabilidade ou, aspas, a culpa para outra pessoa. Cara, você não entende nada que eu falo. Você já ouviu isso na sociedade? Demais. Você não está me entendendo, não? Estou falando grego? Cara, se você ouve esse tipo de coisa, ou se você é o que fala esse tipo de coisa, é porque você precisa de um treinamento de comunicação e oratória. Você quer saber onde é que eu mais escuto isso? Eu sou dono de um call center. Trabalho com vendas, né? Então, eu sempre falo isso para todo mundo. O cliente ele não está conseguindo me entender. Eu falo, calma, talvez você não está conseguindo passar as informações de forma clara para o cara. Que se você não estiver passando a informação, se o cara não está entendendo, a responsabilidade é sua, não é dele. Sim. Quem tem todo o conhecimento, a bagagem, quem sabe do produto é você. Você não pode dizer que ele não te entendeu. Você tem que reformular. O que é que você está falando ali que não está dentro do histórico do cliente? Como é que você pode ajustar essa frase para que não seja tão técnica e ele consiga captar aquela informação? Então, isso principalmente para quem trabalha com vendas. Essa questão do método LEAD aí, então, é sensacional. Não, sim, a gente tem lá, para você ter ideia, Igor,
como alunos, advogados, professores. Imagina que tem professor de sala de aula que tem anos. Eu tenho o caso da Mônica, por exemplo, que aposentada em sala de aula, ela fez a última turma do Método Lead. Sim. Inclusive, agora, ela foi convidada para palestrar no Lead Talks, que é o evento que eu faço para alguns alunos que têm destaques. O cara se destacou no meu curso, fez o curso completo na internet lá, eu vou para a cidade dele e levo o Lead Talks. E lá ele vai ter a experiência de colocar em prática, falar para um grande público, que talvez ele sozinho não conseguisse. Então, eu faço toda a estrutura para ele chegar lá e dizer: poxa, eu aprendi aqui o que o Dilson me falou e agora eu posso colocar em prática. Então, para mães, tem mães que falam assim: menino, não bagunce a casa. Vou dar um exemplo aqui bem do corriqueiro do dia a dia. Você tem filhos, não? Tenho, sim. Uma de 15 anos. Tá ficando velho. Não, na verdade, eu comecei cedo. Essa que é a questão. Eu imagino. Cara, você já ouviu, de repente, ou você mesmo, ou sua esposa falando: não bagunce a casa? Sim, você ir pelo negativo, né? Não bagunce a casa. Só que o não é abstrato. Se eu falo para você que está assistindo aí, pense no não. O que é que vem na sua mente? Tem gente que fala: veio a palavra não. Mas você não pensa em nada, pô. Mas se eu falar, pense na cor vermelha, a cor vermelha vai vir à tua mente. Então, quando você fala não bagunce a casa e o não, ele não representa absolutamente nada, o que é que sobra então dessa frase, Igor? Bagunce a casa. Esse é o recado que a criança está captando, ou o adulto também. Então, inconscientemente. Então, esse é o recado que você está transmitindo. Então, qual seria a forma positiva, Igor, de falar isso aqui? Mantenha a casa arrumada. Acabou? Só que, será que todo mundo tem esse conhecimento? Será que a mãe que fala todo dia e depois diz: eu não entendo esse meu filho que ele tem na cabeça. Todo dia eu falo: meu filho, não bagunce a casa. E parece que eu estou falando grego, ele mantém a casa bagunçada. Porque você está comunicando da forma errada. Então, será que uma mãe de família, um pai de família, ou qualquer coisa, ou qualquer pessoa no dia a dia não precisa? Ou você com o seu funcionário, ou você com o seu patrão? Todo mundo precisa de comunicação. É mais do que falar. Comunicação é muito mais do que falar. Não, sensacional. E por que eu fiz essa pergunta, né, de para quem é, se era do ramo? Porque você começou fazendo uma introdução falando sobre os comunicadores, quem não sabe usar a comunicação para ganhar dinheiro, vai acabar ficando só naquele Vira um mediano, mínimo. Né? Um mínimo... É medíocre. Exato, né? Só que também é uma via de mão dupla. O comunicador ele pode virar empresário e hoje em dia os empresários estão se tornando comunicadores. Eles precisam se tornar a cara das empresas do negócio, porque as pessoas elas se conectam com pessoas e não com marcas. Se eu te perguntar quem é o dono da WhatsApp, você tem uma cara. Você tem o Flávio Augusto. Se eu te perguntar quem é o dono da Tilimbiz, você vai ter uma cara. Se eu te perguntar hoje quem é o dono do Baianão, que é uma loja da Bahia, de Salvador, você percebe que antigamente, você tem ideia de quanto isso é tão forte, que no primeiro momento as pessoas achavam que o dono do Baianão era o Pablo. No segundo momento, as pessoas achavam que o dono do Baianão era o Adelson Carvalho, a ponto de o Ney, que é o verdadeiro dono, perceber: espera aí, velho, tô fazendo a força e os caras estão ficando vermelhos. Aí hoje você vê o Ney aparecendo. Aqui na Bahia a gente tem uma outra empresa que eu admiro bastante, o Teobaldo, do Atacarejo. O cara entra na televisão para falar só uma frase: é só hoje no Atacarejo. É a frase dele. Mas por que isso? Precisa ter um rosto para a pessoa criar conexão. Se conectar com a história. Com a história, com a pessoa. Dizer: opa, tem uma pessoa por trás dessa empresa. Eu reclamo com o quê? Hoje, por exemplo, você torce para que time? Eu sou adepto do Vitória, mas não sigo muito futebol, não. Ainda bem, velho. Se safou. Vai lá, o Bahia é uma SAF, por exemplo, hoje que você não vê o dono. Você não sabe com quem falar. Tem o presidente lá, tem um cara que é o diretor da associação, não sei o quê. Mas, tipo, antigamente, se o Bahia tivesse indo mal, o cara ia na porta lá do presidente: vou fazer uma manifestação aqui, vou fazer zoada, vou questionar para ele. Por que esse cara não bota a cara na imprensa? Hoje não, velho. Você não sabe a quem questionar. Então, isso é o que acontece quando a empresa não tem um rosto ali em quem você possa dizer: poxa, eu posso reclamar com alguém. Comunicação é extremamente importante. E tem mudado muito o jogo, né? Você deu grandes exemplos aí, Flávio Augusto. Você vê que é um cara que não precisa de dinheiro. Né? Que a gente às vezes tem a impressão de: não, vou botar a cara online porque eu vou precisar alavancar meus negócios. Não, ele não precisa disso. Mas o negócio dele ele é sustentável e tem a questão
de fazer mais dinheiro, de ter o valuation melhor das empresas, porque é o Flávio Augusto. Então, toda vez que o Flávio Augusto fala que é sócio de alguma coisa, a pessoa já sabe que vai dar certo. É um cara que tem histórico, que aparece, que mostra resultado. Então, fica aí também mais uma dica aí do método Lead. Aí, comunicação muda, sim, jogo, né? E as pessoas acreditam que vão melhorar muito a comunicação, né? Essa questão de melhorar a comunicação lá com você elas saem prontas, essencial, elas saem prontas. Para você ter ideia, o método Lead é tão fantástico que a gente já teve... Eu tenho um estúdio de podcast, como você sabe, a audiência também, aí alguns... Chegou um cara para ser entrevistado lá. Ele é fotógrafo, fica por trás das câmeras e orientando os empresários das empresas que ele atende a falar, se comunicar em público. Sim. Olha que interessante. Só que quando ele sentou para ser entrevistado, ele travou, velho. Cara, o cara suou mesmo no ar-condicionado no 16. O cara suou, gaguejou. Resultado. Com 4 minutos de podcast ao vivo, ele saiu do estúdio. Evadiu. Calma, rapaz, volta aqui, pelo amor de Deus. Que isso? Pra que essa agonia? Vem aqui. Aí eu tive que cortar. Tive que fazer. Eu dei um recado assim de um patrocinador pra ver se ele ia voltar ou não. Aí eu percebi que ele ia voltar com 4 minutos de live. Caramba. Parei. O que foi, rapaz? Pô, velho, travei, velho. Não vou conseguir não, mas não vou não. Você tá doido? Aí eu disse, cara, senta aí. Apliquei uma metodologia de como perder o medo de falar em público. Durou uns 15 minutos a aplicação da metodologia. E aí, vem, bora? Bora. Ele voltou, sentou e naquele mesmo momento ele falou por meia hora do produto que ele estava para oferecer durante o podcast. Ou seja, cara, uma aplicação de uma das técnicas do método Lead, que é o de perder o medo de falar em público. Tem gente, para você ter ideia, Igor, tem mais medo de falar em público do que da morte. Eu disse, não é possível. Não é possível. Então, tem gente que tem mais medo de falar em público do que de morrer. E esse cara travou e depois eu destravei ele. No ato ali, ele voltou a falar. A gente comentou até sobre isso aqui nos bastidores, né? Que eu, por exemplo, eu tenho muito medo de falar em público. Eu fico me desafiando o tempo todo, mas eu sei exatamente o que é que esse seu convidado sentiu no momento que ele saiu da live, porque eu realmente já tive muitas experiências assim desesperadoras em fazer palestra e travar completamente, todos os meus nervos estarem doendo de tanto nervoso que eu estava na hora. E aí a minha pergunta é, dado a sua experiência, o que é que você acha que mais leva as pessoas a terem esse bloqueio com a comunicação? Vamos lá. O medo, na verdade, não é de falar em público. O medo é de falhar em público. Esse é o medo. Do julgamento. As pessoas ficam... Assim, elas têm 2 medos, né? Ou é o medo ou é o bloqueio. O bloqueio é quando você, quando criança, passa por algum momento traumático enquanto você está falando. E aqui uma orientação para os pais, para as mães também. E esse é uma coisa que eu aplico na minha própria casa, porque eu percebo em casa às vezes também, e eu alerto a minha esposa, e você também, a partir de hoje, alerte a sua esposa, ou você mesmo que é mulher, ou você que é homem. Cuidado. A criança, quando ela começa a falar, ela aprende a falar, é normal que ela comece a falar muito, porque é uma descoberta nova. Assim como quando ela começa a andar, ela quer correr. Ela não quer ficar mais parada, ela quer ficar agitada para lá e para cá. Então, ela descobriu algo novo. E os filhos são assim, eles vão começar a falar. E, às vezes, o pai é quem causa esse bloqueio. Ah, menino, cala a boca aí, você fala muito, hein? Meu Deus, nunca vi. Ô, menino, para falar. Ah, peraí, cala a boca um pouquinho aí. Não sei se vocês conhecem algum pai ou alguma mãe que faz isso, ou qualquer variação disso aqui que eu estou falando, que é interromper um momento de fala de uma criança. E, às vezes, para você, foi a forma normal de falar. Mas como a criança recebeu aquilo ali, foi de uma forma muito abrupta, e ela vai carregar esse medo de falar, esse bloqueio, para a vida inteira, porque ela foi impedida, ou por um professor, ou por um pai, ou talvez ela teve uma oportunidade numa igreja, por exemplo, no culto de crianças, e foi falar na frente. E ela tinha que gravar um versículo. Ela não aprendeu, ela gravou um versículo bíblico e foi lá falar. Aí esqueceu. Quando ela esquece, o que acontece? As outras crianças... Meu amigo,
bloqueou e ela conscientemente já não sabe onde isso aconteceu. E aí, com algumas ferramentas de PNL ou de constelação familiar ou algo do tipo, ela resgata essa memória, vai naquele período, aquele passado lá que estava bloqueando ela e desbloqueia. E aí volta a falar em público. E esse é o travamento número 1, né? desse medo. E o outro é o julgamento. O que é que vão pensar de mim? E se eu errar? E se? Poxa, velho, então é melhor não ir, não, porque eu vou ser ridicularizado. Então, você não tem autoconfiança e aí você não vai. E geralmente acontece isso quando você está falando de um assunto que você não domina. Então, o primeiro grande insight que eu dou para você é: fale de algo que você domina, faça visualização de como você imagina que a plateia vai te receber e faça a respiração profunda. São 3 técnicas infalíveis para que você possa, se não é um bloqueio, tá? Sim. Se é só aquele medo de falar por julgamento, aí você aplica isso aqui e já foi. Rapaz, só tá entregando ouro, hein, Gilson? É sensacional. Eu não consigo não passar o conhecimento. Porque, assim, conhecimento é algo, Igor, que quanto mais a gente passa, mais a gente aprende. Tanto é que eu faço questão de todo mês, vou te convidar até, sei que você é um cara leitor também. Eu tenho um grupo que é do Clube de Livros. Todo mês eu faço o resumo de um livro. Por exemplo, hoje, nesse exato momento, quando eu estava vindo para cá, eu acabei a leitura do livro Essencialismo. Então, já vou fazer o resumo do livro Essencialismo na última quarta-feira do mês de janeiro, agora que a gente está. Livro maravilhoso, por sinal. Então, você entende? Então, assim, eu não consigo aprender só para mim. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Mais começa a fazer sentido. Nossa, caraca! Nunca tinha analisado isso antes. E isso que você falou, essas 2 questões características, né? Hoje, como a gente já sabe, o mundo digital ele é importante. Não dá para, por mais que o seu negócio seja físico, você precisa ter presença digital. E uma das coisas que as pessoas fogem do digital é exatamente o medo de julgamento. Pô, será que eu vou postar aqui e as pessoas vão gostar? Será que da forma que eu estou fazendo vai gostar? E essa dica que você deu é importantíssima. E a outra é, velho, para de se preocupar com o que os outros estão pensando. Porque sempre vai ter alguém que vai ser impactado pelo aquilo que você fala. Sempre. Então se concentre nessa pessoa que vai ser impactada. Porque inevitavelmente sempre vai ter aquela pessoa que vai falar mal, não vai entender, que vai julgar de forma desproporcional. E às vezes é mais sobre ela do que sobre você, velho. Então comece a fazer. Eu tenho muito, né? Você falando essa questão do bloqueio, do medo do julgamento, eu acho que meu medo sempre foi muito mais pela parte do julgamento do que bloqueio. Eu não tenho muito bloqueio para falar. Eu sou brincalhão com essa pessoa que agora já tô falando, trocando ideia. Mas você fala assim, o foco é você, Igor. Eu falo, caramba, e agora? Você não consegue ser o holofote. Exato. Para onde é que eu vou, né? Só que eu tenho trabalhado isso demais. Inclusive, o podcast é um dos exercícios que eu tô fazendo comigo mesmo de... Não quero mais saber do julgamento. Eu vou fazer porque eu gosto, tô aprendendo e vou ensinar também, ajudar. Olha quanto conhecimento eu tô trazendo para quem tá acompanhando aqui nosso canal, né? Agora, imagine se você estivesse com sua boca fechada. O quanto que essas pessoas não estariam perdendo por não ter um conteúdo desse que você está falando. Exato. Então, essa questão do julgamento é realmente uma coisa que impacta e impede muita gente de se desenvolver e de ajudar as pessoas que estão próximas, né? Isso é importantíssimo, importantíssimo. Hoje, você comentou, né, sobre a questão das pessoas que te inspiraram, principalmente nesse processo, né, de empreendedorismo e tal. Você acha que... E geralmente essas pessoas são pessoas que têm muito carisma. Faustão é carismático, Rodrigo Faro é carismático, Silvio Santos nem se fala, que cara, né, sensacional ele era. Você acha que essa parte da carisma, ela realmente é fundamental e ela é nata ou a pessoa consegue desenvolver isso, assim, do seu ponto de vista? Cara, carisma é algo que não se compra no supermercado. Ou você tem ou você não tem. Não tem jeito, cara. Assim, você pode usar técnicas de comunicação para se comunicar bem, transmitir o recado, a mensagem. Mas daí, esse é um perfil comportamental, cara. Tem uma ferramenta chamada DISC, que a galera usa bastante aí em RH, até para descobrir de que forma a pessoa se comporta para colocar em determinada função. Tá? Tem gente que é para ser por trás dos bastidores mesmo. Ela não vai deixar de
ser famosa por causa disso. Por exemplo, sabe aquelas vinhetas da Globo? Plim, plim. É um cara chamado Hans Donner que faz aquelas vinhetas bonitas que tem. O Plim Plim só foi para dar um exemplo. Mas Sim. tem umas vinhetas bem cabulosas que a Globo usa. E esse cara é muito famoso, o Hans Donner. Mas ele é um cara que está por trás das câmeras. Ele não é o ator. Ele não é sei lá, o Faustão. Ele não está na frente das câmeras. Mas por trás das câmeras ele consegue ter o resultado dele. E ele precisa ser carismático para ter esse resultado, essa percepção de valor? Sim ou não? Não. Então, carisma é algo que não se compra em supermercado. Ou você tem, ou você não tem. Quem nasce com isso tem que se aproveitar bastante disso e fazer acontecer, colocando isso como seu ponto forte. Muito bom, muito bom. E fica claro quando a gente está batendo um papo aqui e as dicas que você está dando que um dos seus pilares ou propósitos de vida é ajudar as pessoas, né, a se desenvolver e tal. E você, no Método Lead, já deve ter ajudado muita gente. Centenas de pessoas. Tem alguma história assim que você fala assim, caramba, esse cara chegou assim, óbvio, além da que você acabou de contar, né, do cara que saiu correndo do podcast, você falou assim, caramba, para sensacional, tipo, não paga eu ver essa evolução. Tem alguma história que você consegue compartilhar com a gente? Cara, assim, a gente tem pessoas que na área de vendas, porque a comunicação ela vai destravar a sua forma de se comunicar com o cliente. Então, eu fico emocionado quando eu escuto o resultado, que a gente chama de prova social, testemunho, depoimento, das pessoas que trabalham principalmente com vendas. Elas falam, Dilcinho, cara, poxa, o que você fez por mim é impagável, porque o que eu vou conseguir gerar de resultado financeiro, o que eu estou conseguindo gerar de resultado financeiro a partir desse conhecimento do Método Lead, cara, é impagável. Então, essas pessoas passam a ter uma gratidão muito grande. E aí são vários exemplos, são vários cases de sucesso, mas de forma genérica eu trago essa informação que eu recebo muito a ponto de, se eu lançar qualquer coisa, essas pessoas querem comprar. Se eu anunciar qualquer marca, agora mesmo acabei de receber uma mensagem de um amigo que é aluno, ele falou assim, cara, tô indo lá lavar o carro no shopping, na Hiper Sport Estética que você me indicou. E aí, quando eu mandei o áudio pro dono, que é meu patrocinador, aí o dono manda um vídeo do carro dele. Eu disse, pô, o cara chegou rápido, falou comigo agora. Já tá aí. Mas assim, eles se sentem tão gratos que qualquer coisa que eu digo que estou envolvido, os caras querem fazer parte também. Eles querem estar envolvidos. Então, a gratidão vem muito nisso aí. Muito bom, velho, muito bom. E me conta um pouquinho mais sobre esse livro, né? E além de tudo, você ainda é escritor. Rapaz, ainda tive tempo pra isso? Como é que você consegue fazer tanta coisa? Me explica aí, porque eu tô precisando botar umas horinhas a mais aqui. Gestão do tempo, não precisa de... Aí é o livro Essencialismo, né? Vou falar do Essencialismo antes do meu aqui. É uma questão de gestão do tempo, o que eu falo aqui também. Sim. No meu livro eu tenho um capítulo falando justamente sobre como gerir bem o seu tempo, dividindo por hora e sabendo dizer não. Sabendo dizer não para aquilo que não tem muita relevância. Às vezes, a gente não tem a coragem de dizer não e acaba fazendo o que as outras pessoas querem que a gente faça e que talvez não seja nem a nossa vontade. Está em um casamento, está em um aniversário, está em um evento social, ir no barzinho. Às vezes você vai porque foi um amigo que chamou. Poxa, velho, eu tenho que ir ali, pô, foi fulano que me chamou, mas nem estava querendo. Hoje eu queria mesmo era ler um livro, hoje eu estava querendo mesmo era ver um documentário, hoje eu estava querendo mais, o cara me chamou, vou lá. Velho, é dizer não. E como é que você diz não? Elegante, sem sequer falar a palavra não. Faça um convite qualquer, Igor. Senhor, depois da gravação aqui, eu acho que dá pra gente ir ali no barzinho pra gente trocar uma ideia e comer uma feijoada. Pô, Igor, a feijoada é com quem faz esse feijão, velho? É uma mulher muito boa lá em Águas Claras, Ritinha. Pô, eu conheço, Ritinha. Eu conheço. Você falou uma coisa verídica agora, você fala. Aí eu já mando. Fui buscando. Eu vou mandar um abraço. E Ritinha é mãe de trigo da Trigocar. É de verdade. Ela faz um feijão muito bom mesmo. Cara, eu já comi o feijão dela. É muito bom. E sempre que eu tenho oportunidade, eu vou. No entanto, Igor, hoje é aniversário do meu filho, velho. Hoje é aniversário do meu filho, mas me convide numa próxima oportunidade. Poxa, o feijão de Ritinha é top, velho. Saiu pela tangente. Falei não? Nem falei a palavra não. Cara, exato. Hoje eu tenho o aniversário do meu filho, mas numa próxima vez, olha o que eu consegui fazer aqui inicialmente. Disclaimer aí. Disclaimer. Primeiro,
Eu validei muito, me mostrei muito interessado no seu convite. Massa. Você talvez não sei aí, mas no meu ponto de vista, o teu sentimento é de, pô, fui valorizado, velho. Pô, o cara ficou interessado na parada. Onde é, quem faz, como é, tal. Poxa, eu conheço também, já conectou porque eu sei também quem é. Só que no final, eu fiz como se fosse um feedback sanduíche, né? Eu disse que não poderia mesmo, nem usando a palavra não. E depois disse, da próxima vez, me convide, eu quero muito ir. Deixou as portas abertas para um próximo convite, né? Deixei aberto, mas, cara, eu disse não. Naquele momento aquilo não era uma prioridade, mas eu não preciso dizer isso na... Aí vem a comunicação assertiva da parada, né? Não preciso ser rude, dizer na cara do cara que nada, tô sem tempo para isso, que deixa para outra oportunidade. Não, aqui nada, velho. Ou, sei lá, eu não consigo ser grosso, então nem sei que tipo de palavras mais grosseiras as pessoas usam, que tipo o amigo chega lá assim, pô, não chamo mais, velho. Desnecessário. Desnecessário isso, que, pô, o cara precisava falar isso. Não, eu deixei o cara lá em cima e o cara, pô, vou chamar de ursinho em outro momento. Mas então, quando eu digo não, aí eu tenho tempo. Aí me sobrou tempo, que nem foi tanto assim, né, para escrever o livro. Porque existe uma diferença da pessoa produtiva e da pessoa ocupada. Tem gente que é ocupado e fica se gabando. Cara, minha semana tá cheia. Tá corrido, tô corrido, velho. Tô cheio de coisa pra fazer. Depois me liga aí, porque hoje... Opa, aqui, velho. Pera aí, velho. Você tá doida? Você tá maluca? O Jetro olhou para Moisés, na Bíblia, né? O sogro de Moisés, falou: ô Moisés, fazendo do jeito que você está fazendo aí, você vai se acabar todo, vai prejudicar a sua saúde, com as minhas palavras falando, né? Para não entrar literalmente no que a Bíblia diz. Parafraseando. Você vai se acabar todo com a sua saúde e você ainda vai prejudicar o povo que está te esperando para receber um atendimento, pô. Pera aí, deixa eu te dar uma instrução aqui. Aí instruiu Moisés para ficar com liberdade de tempo para fazer só o mais importante. E esse livro aqui eu levei um pouco mais de um ano escrevendo. Eu escrevi ele em 2019, ou seja, ele tem 5 anos agora. Está disponível na Amazon. Tinha acabado o estoque até no mês passado. Eu disse, meu Deus do céu, bora logo, produz meu livro, pelo amor de Deus. Aí agora, nesse momento, eu acredito que já tenha. Então, acessa aí pela Amazon. Você vai ver aqui o livro Como Ser Rico Antes do Dinheiro. E é uma afirmação, né? O Ricardo Ismael, quando pegou esse livro, o apresentador da TV Bahia, ele falou, tô aqui, como ser rico antes do dinheiro, e fez em formato de pergunta. Aí eu disse, Ricardo, isso não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu estou dando uma metodologia, volto, porque a metodologia é passo a passo para você realmente atingir o objetivo. Não é uma coisa de história da carochinha, eu falo o que eu fiz para ter resultado, e só lancei esse livro quando faturei meu primeiro 1 milhão. Foi 2022, lancei. Aí tem no Ibaí, aí, reportagem e tal. E porque o livro está disponível desde 2019 escrito, e eu só lancei em 2022, oficialmente, 22, 23, porque as pessoas... A primeira coisa que perguntam, e você é rico? E você tem dinheiro? E como é que você quer ensinar a ser rico? Porque tem esses gurus, né, que ensina a ser sem ser ainda. Então, primeiro, a M-Code fala assim, cara, finja até conseguir. E o fingir até conseguir é se comportar como uma pessoa que tem dinheiro, que é rico, não somente de dinheiro, mas rico de tempo, rico de princípios, rico de mentalidade. E aí, quando eu lancei, eu disse, poxa, eu sou rico de tudo isso, mas também sou rico de dinheiro. Sou rico de conhecimento, sou rico de saúde, sou rico porque tenho uma família abençoada por Deus, sou casado há 13 anos, tenho 2 filhos e tenho tempo de qualidade com minha família, eu sou rico por isso. Agora sou rico porque consegui bater 1 milhão, que parece ser o sonho das pessoas, é o imaginário popular. Tipo, bati 1 milhão, sou rico agora. Mas eu lancei o livro Como Ser Rico Antes do Dinheiro, dizendo, cara, passo 1, não tenha pressa. Os apressados vão chegar à falência rapidamente. Porque ele deixa de parecer para se tornar e começa a viver como se fosse. E aí gasta e, em vez de ficar rico, ele fica pobre. Eu tenho um sócio que ele fala que é o dublê de rico. Ele gasta dinheiro como se fosse rico, querendo parecer rico. Não, pô. Finge aparecer, é você ter mentalidade, é você já comportamento, é você se espelhar nas pessoas, né? E as pessoas confundem um pouco essa afirmação. De tanta coisa vaga que tem na internet, e as pessoas hoje meio que confundem isso, né? Uma coisa que parece ser coisa de pobre, por exemplo... E aí, não é. Eu aprendi isso com um cara que é dono de uma grande rede de calçados. Conversando com ele, ele me falou, Dilson, eu não ganho dinheiro quando eu vendo. Eu buguei na hora. Disse, mas como assim, velho?
Se todo mundo que quer ganhar dinheiro tem que vender alguma coisa e você vem me dizer ou contradizer dizendo que não ganha dinheiro quando vende, como é que você ganha dinheiro então? Ele disse, eu ganho dinheiro quando eu compro. Eu disse, como assim, velho? Sim. Tá bugando a minha mente. Como é que você compra, tá gastando dinheiro e tá dizendo que tá ganhando? Não, Dilson, quando eu percebo que aquele produto que eu compro para minha loja tá numa boa oportunidade, eu consigo comprar com uma boa margem, com um preço bom, que eu consiga colocar uma boa margem de lucro em cima, é aí que eu ganho dinheiro. É na compra, porque eu poderia comprar um produto X com fornecedor Y com uma pequena margem e não ganhar dinheiro nenhum. Então eu ganho na compra. Eu disse, caraca, que sacada fantástica. E aí o que o rico faz e o que algumas pessoas acham que é comportamento de pobre é pedir desconto. É pechinchar literalmente. Dizer, cara, vem cá, e qual é o menor valor que você me faz nisso aí? Cara, pô, melhor isso aí, pelo amor de Deus. Rico não sai esbanjando, só porque eu tenho dinheiro, toma aí, você quer quanto, velho? Ah, eu quero R$ 1.000 pra fazer serviço X. Um pedreiro. Principalmente pessoas que não têm tabelas. Sim. Você sabe, tem profissionais liberais que não tem tabela. O cara que vai pintar, o cara que é um pedreiro, que vai fazer uma reparação boba na tua casa. Aí, tipo assim, se ele não souber que você é uma pessoa rica, você só falar por telefone, velho, eu preciso botar 2 pedras aqui de azulejo porque quebrou. O preço é um. É R$ 50. Quando ele chega na tua casa, que vê tua casa, ele diz, caraca, esse cara aqui tem dinheiro, velho. Pô, irmão, pô, eu falei o valor sem ver a obra, pô, me desculpe aí, mas vendo aqui agora, eu tô percebendo que esse piso é um porcelanato, né? Se você me dissesse antes, eu já te falava por telefone mesmo que porcelanato a gente cobra R$ 170, né? Só 50. Só que o cara já tá lá, você precisa resolver o seu problema, você acaba pagando, mas aí você já aprende a dizer, ó, vem aqui ver o serviço primeiro, cobre o seu valor, quando ele cobrar o valor você pinchincha, ou então, dependendo da situação, você pede para outra pessoa fazer a negociação para sair mais barato. Para não cair nessa... Para não cair em você, que ele vai olhar você chegando com o teu carro e vai dizer, pô, o patrão aí é... Esse aí dá para pagar, Esse né? aí dá para pagar. Se eu cobrar aqui... Então, qual é o segredo? Que você, de comportamento, mesmo quando você ainda não é um rico nos padrões brasileiros de ganhar 5 mil de renda per capita aí por mês, é você justamente pechinchar. Pesquisar também. É pagar o mais barato que você puder para ter a mesma qualidade que você precisar. Essa é a máxima do comércio, né? O comércio é... A margem é apertada, a concorrência é grande, então você vai ganhar dinheiro se você souber comprar. Se você não souber comprar, é muito difícil você sair na frente dos seus concorrentes. Então, isso aí que você quis ser seu conhecido, né? Uhum. Falou, realmente é ponto principal do processo. Mas de onde é que veio a ideia de escrever o livro, Dilcinho? Tá, isso foi inspiração divina, velho. O livro ele é completamente baseado na Bíblia. Todos os capítulos têm uma história bíblica ou um princípio bíblico. Por exemplo, o Provérbios vai falar que não tenha pressa, porque quando você tem um planejamento, isso vai te levar à fortuna. Planos bem elaborados levam à fortuna. É um provérbio bíblico. E você para observar com calma, poxa, planos bem elaborados levam à fortuna. Isso quer dizer que eu preciso fazer um planejamento estratégico antes de montar qualquer negócio, antes de fazer qualquer coisa que eu ache que vai dar dinheiro. Eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que ter um plano. Aí tem coisas como a gratidão. Eu coloco no último capítulo, eu estou falando do primeiro e do último agora. Tudo aquilo que eu sou grato, eu atraio mais. Muitas pessoas vão falar de lei da atração, outras vão chamar de fé, outras vão falar que é o universo. Mas tudo aquilo pelo qual eu sou grato, mais eu atraio. Se eu falo, minha esposa, muito obrigado por preparar essa comida maravilhosa para mim, faço um elogio. No outro dia, aquele comportamento por ter sido elogiado, por ter tido a gratidão, ela vai caprichar, velho. Mas se eu disser, por incrível que pareça, tem gente que fala, ai, que terrível tá isso aqui hoje, hein? Por mais que esteja ruim, vai falar que tá bom, pô. Que terrível isso aqui. No outro dia vai ser pior, velho. A pessoa não vai se sentir bem com aquela crítica e vai fazer pior. Então, para o universo, aspas, quando você é grato pelo carro que você tem, Deus, o universo, ou sei lá o que você acredita, vai te proporcionar algo melhor. Sempre ser grato, sempre ser fiel no pouco. E no muito não vai ser diferente. Muito bom, muito bom. Eu quero ler esse livro eu irei ler o seu livro.
E caminhando para finalzinho aqui do nosso bate-papo, Aham. aprendi demais com você, sério. Sensacional todas as dicas e o conhecimento que você trouxe aqui. As habilidades de comunicação, de como a gente pode usar a comunicação a nosso favor. Aham. E trouxe, na verdade, até muito mais do que isso, né? Alguns conhecimentos assim que eu anotei aqui, como todo podcast, como todo episódio, anotei. Depois eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Mas me diga qual a frase que você deixaria para quem está nos assistindo de mensagem final para as pessoas, né? Tá, eu finalizo tudo na minha vida com Romanos 11, versículo 36, diz que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso é só um reconhecimento de que tudo que nós fazemos na Terra é um sopro, vai passar, cara, eu posso ser... É aquela coisa que o versículo vai falar assim, cara, louco, se hoje te pedirem a sua alma ou a sua vida, ou se hoje você morrer, o que você tem preparado, para quem será? Eu demorei anos para entender essa reflexão dessa pergunta. Louco? Ou homem, para não chamar o cara de louco agora? Ô maninho, você está preparando um grande império aí, né? Se hoje você morrer, o que você tem preparado vai ser para quem? E às vezes o cara não se pergunta, só entra no automático, que eu quero ser o mais rico. Aí começa a se comparar, o cara tem um avião pequeno aqui, o outro tem um avião maior, ele quer ter um avião igual do cara só por comparação. Mas peraí, você está vivendo pelos outros ou está vivendo por você? E eu decidi viver para Deus. A minha vida tem que ser um propósito de que as pessoas enxerguem Deus em mim, porque a minha vida tem que ser a Bíblia que muitas pessoas não vão ler. Sensacional. Sion, incrível bater esse papo contigo. Incrível aprender com você. Obrigado, cara. Porra, muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo, conhecer aqui o estúdio, conhecer um pouco a gente, trazer essa conexão aqui, esses conhecimentos para o nosso público. Muito obrigado, realmente. E só para a gente encerrar, você falou rapidamente, mas repita, quem quiser conhecer mais sobre o Dilcinho, quem quiser comprar e conhecer mais o Método Lead, onde é que te acha, velho? Massa. Para você que está acompanhando, quer fazer o Método Lead em qualquer lugar do mundo, vai botar no Google aí mesmo, para ficar fácil, Método Lead. Como é que escreve Lead? L-I-D-I, Método Lead. Se você colocar no Google, você vai encontrar e você vai conseguir adquirir o treinamento. Passando pelo treinamento, alguns alunos vão parar no Lead Talks, que é a la crema de la crema. É quando você mostra que realmente o treinamento deu um resultado, Igor. E aí o cara vai apresentar uma palestra em um palco. Tá? Ele vai apresentar para um grande público e esse público geralmente é captado por nossa equipe, tá? Do Colabora Brasil, que é a outra empresa que a gente tem, de onde vem aí também um podcast, é o Guarda-Chuva, na verdade. E vai do Método Lead, vai para o Lead Talks e isso está na Hotmart. Aí tem o livro que está disponível na Amazon, você pode colocar aí no Google também, Como Ser Rico Antes do Dinheiro. Cara, esse livro vai assim dar uma explosão mental. Não é um livro grande, não. Ele tem cerca de 100 páginas e 13 capítulos apenas. Para você ter noção, em tempo de leitura, 2 horas, você consegue matar rapidinho. Tem até o audiobook dele também, dá para matar rapidinho. A diferença, principalmente, o audiobook está disponível de graça. Agora, se você quiser valorizar o conhecimento, isso aí é quando você honra uma pessoa pelo que ela está fazendo por você. Quando você honra, o que é que vai acontecer? Você vai receber porção dobrada. Agora, eu mesmo entrego o meu ouro aqui. O meu está disponível de graça no YouTube, o audiobook. E diferente de todos os audiobooks do mundo, não é só do Brasil, não é do mundo. Cada capítulo foi gravado por um locutor diferente. Caramba. Para que isso? Para que você não enjoe, para que você possa absorver aquela pílula ali, vem a próxima pílula, você já identifica. Opa, começou um novo episódio, começou um novo capítulo. Então, cada capítulo tem um locutor e locutor de grande nome. São caras enormes no que eles fazem. E eu pedi, assim, por estar na área, e disse, pô, faz um favorzinho pro teu amigo. Me ajude. Deus te abençoe, que eu não tenho dinheiro, não. Aí eles gravaram aqui, assim, na amizade mesmo. Eu agradeço muito a todos os amigos que gravaram. É muito bom, velho. Show de Vou te mandar o audiobook para você consumir em áudio, você vai curtir no carro. Sensacional. E para você que gostou,
aprendeu aqui com a gente. Traga mais pessoas para poder assistir. Então, aperta no sininho, curte, compartilha e segue a gente aqui no canal. Valeu, até a próxima.